Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu também conheço o 61, mas vou cantar o 186, que eu acho que ele é mais passado. 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor e seguir a ti, Jesus, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba a coroa, aleluia, a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Som. Paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ler textuário, verdade aplicada, textos de referência. Lição de número 4, de 26 de julho de 2020. Eu leio e os irmãos repetem após mim. E nos textos de referência, nós nos alternamos e lemos todos juntos o número 22.
Texto áureo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Rute, capítulo 1, verso 14. Textual. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Rute 1:14. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Os objetivos da lição são ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã e mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Para quem ainda não possui a revista, os textos de referência estão no livro de Ruth, capítulo 1, os versos 8, 9, 16 e 22. Versos 8, 9, 16 e 22, do primeiro capítulo do livro de Ruth. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo, e todos vamos ler o verso 22. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido, e beijando as velas, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 1, 2, 3. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevades. Eu queria convidar vocês a ler comigo o 16, nós lemos juntos, porque todos nós sabemos que é o que sintetiza, né? Essa lição, é o que sintetiza essa história, né? O verso 16, todos nós juntos no 3? 1, 2, 3. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos fazer uma oração com a nossa irmã Nicole e vamos assistir a nossa aula. Quer que está aí? Legal. Só da Vale Igreja da Paz do Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, primeiramente Deus, quero te agradecer, Pai, por estar aqui, Pai. Toma, Pai, o início, Pai, dessa escola dominical, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, Senhor, para entender, Pai, a Tua palavra, Deus. Abençoe o Teu servo, Pai, que já está aqui, Pai, ensinando a cada um de nós, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir para vocês utilizar esse telefone para a nossa professora Sueli. Microfone. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Nós vamos.
Nós vamos falar hoje acerca do livro de Ruth. Em homenagem a Ruth, eu vim até com uma Bíblia da Mulher. Né? Porque nós sabemos que na época que viveram aqui no período da Bíblia, o povo era um pouquinho preconceituosos, podemos dizer assim, né? Ou não tinha aberto os olhos ainda em relação às mulheres. E a gente vai ver, eu trouxe aqui, antes de nós iniciarmos a aula, como eu tenho costume de sempre fazer, eu trouxe algumas peculiaridades acerca do livro de Ruth. Quando o autor do livro de Ruth é desconhecido. Alguns atestam que foi Samuel, outros colocam que foi Ezequiel ou Davi, mas o mais provável de se escolher aqui teria que ser Samuel. E esse livro, ele vai acontecer no período dos juízes. Por quê? Era épocas onde sempre se tinha fome. E a gente vai ver aqui o que vai fazer com que Ruth, né, ou Ruth não, que Elimeleque saia da sua terra e vá para Moabe, é justamente a questão da fome. Então, a gente vai ver que a história vai começar em Belém e vai terminar também ali na Casa do Pão. E a gente observa todos os infortúnios, né, que vai ter no livro de Ruth, que tudo seria para dar errado, mas a gente vai observar aqui que a providência divina vai ser tão grande que Ruth vai alcançar êxito juntamente com a sua sogra Noemi. E aqui, como a própria revista fala, vai falar acerca de uma amizade. E eu acho muito interessante, graças a Deus eu gosto muito da minha sogra. Mas tem gente que gosta muito de falar de sogra, né? Que não se dá bem com ela. E aqui a gente vai ver algo inusitado, de um amor tão grande, que eu sempre falo. Quando você se casa com alguém, você não tem nem sogra nem sogro. Você adquire mais um pai e uma mãe. Essa é a função do relacionamento. E foi exatamente o que Ruth se tornou para Noemi. O nosso título fala assim: a crise também é uma oportunidade de recomeço. Para quem está nos ouvindo, caso não tenha a nossa revista, é só abrir o livro de Ruth, que é onde nós vamos ministrar a aula no dia de hoje. Então, no nosso ponto 1, ele vem falando: a fé nos leva a lugares imagináveis. Eu vou pedir para que alguém abra no livro de Ruth, por favor, e leiam para mim os 6 primeiros versículos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, o nosso 1.1 é exatamente nesse trecho que o nosso pastor leu para nós. Se vocês observarem, Elimeleque, ele sai no período dos juízes, ele vai sair de Belém de Judá, e ele, o que acontece? A gente sabe que o período de juízes é uma
maneira peculiar que Deus tinha como tratar com o povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel estava em desobediência, adorando outros deuses ou esquecendo de dar a devida honra e louvor a Deus, Deus enviava uma fome ou um castigo. Então, várias vezes no livro de Juízes a gente vai observar isso, que Deus enviava fome. Ali o que ele fez? Como Isaac e Abraão foram para a terra do Egito, aqui Elimeleque ele vai resolver ir para Moabe. Quando ele chega ali em Moabe, o infortúnio vem na vida dele. Eu já escutei algumas pregações de pessoas criticando Elimeleque porque ele sai de Belém de Judá e vai para Moabe. Só que se a gente observar o plano de fundo da história, o que Deus estava previsto, na realidade Elimeleque fez exatamente o que Deus queria. Porque o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que uma moabita, e a gente vai ver que a nação de Moabe vai surgir através do incesto da filha de Ló, se eu não me engano é a filha mais velha, e aí vai se formar aquela nação ali moabita, e aos olhos do povo de Israel era uma nação até abominável, porque não participava dos costumes do Senhor. E a gente vai observar que Deus vai enviar essa família para lá, e como foi lido aqui, o que ele faz? Eles vão para lá. E engraçado que a gente pensa que isso, pelo menos eu, quando eu leio a Bíblia, eu acho que tudo acontece assim um ano. Isso demora muito tempo. Eu acho muito interessante que nós somos exatamente assim, né? A gente recebe uma profecia ou qualquer coisa, a gente quer que aconteça no dia seguinte. Mas isso às vezes vai demorar anos, porque Deus vai nos preparar para na hora que vier a bênção, eu preciso saber administrar. Se vier antes do tempo, eu não vou conseguir. Então aqui o que acontece? Eles vão para Moabe, chegam em Moabe, o patriarca da casa morre. Mas a gente observa que mesmo assim se tinham 2 filhos. E aqui relata que eles ficaram lá por 10 anos, e durante esses 10 anos eles vão arrumar 2 moabitas para se casarem. E eu acho muito interessante nessa lição como que Noemi conseguiu impactar essas mulheres. Porque se você observar, elas viviam numa região pagã, com certeza a mulher não deveria ser muito bem tratada dentro de casa, com certeza os filhos não deveriam corresponder bem em educação com as suas mães, adoravam vários outros deuses, e quando elas vão para a família de Noemi, eu creio que elas vão descobrir o que é uma família. Porque a família, ela precisa ter um conjunto de requisitos. E elas começaram a observar em Noemi, que Noemi tinha esses requisitos, tinha uma família que realmente fazia parte da família de Deus. E ela fica tão impactada, todas duas, porque se a gente observar, Orfa também amava Noemi. Ela amava. Só que Ruth escolheu a melhor parte. Porque aqui a gente vai observar que quando vem o infortúnio, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Acusa Deus, reclama, ou vai fazer pirraça com o Senhor. Aqui a gente observa que os 2 filhos, o marido morreu, os 2 filhos morreram e ela ficou sozinha. E esse ponto 1, basicamente, trata acerca disso. No ponto 1, lá no finalzinho, ele vem falando assim: Noemi libera as suas noras a fim de retornar aos seus familiares e decide voltar para Belém. Orfa atende ao pedido de sua sogra, mas Ruth decide acompanhar Noemi. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de ver os nomes na Bíblia. E eu fui ver o significado da raiz do nome de Orfa, vem dizendo aqui, ó, raiz do nome de Orfa pode ser traduzida por várias formas: gamo, novo ou jovem corça, inconstante ou mesmo nuca cerviz, sugerindo um sentido de obstinada ou orgulhosa. Orfa vacilou em seu compromisso com Noemi e escolheu voltar para a sua vida em Moabe. É interessante que quando Noemi despede as noras, ela fala assim: olha, vai,
para seus maridos. Ela já contempla as viúvas casadas e vivendo bem dentro dos seus lares e constituindo família. E muito interessante que a gente vai ver mais à frente que Noemi até troca o seu nome, como ela fica muito chateada com Deus, não é assim? Então a gente observa que mesmo ela passando por tudo isso, ela conseguiu proferir bênção para suas noras. Ela conseguiu incentivar as suas noras, mesmo no infortúnio que ela estava passando. E aqui, no nosso... Todo mundo me olhando. Vamos lá. 1.2. Está dando para entender, gente? Passei pelo 1.1.2. Uma escolha assertiva. Ruth deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Diante da escolha assertiva de Ruth, seu nome figura entre as mulheres citada na genealogia de Jesus. A partir dessas escolhas, vemos que Ruth estava determinada a abandonar os deuses dos moabitas, ou seja, ela não negou somente o acompanhar Noemi, ela negou tudo aquilo que ela tinha na sua terra. Ela negou os seus deuses, ela negou os seus costumes, ela negou tudo aquilo que ela estava acostumada, naquilo ali que era comum a ela. E provavelmente o que fez ela fazer isso foi o exemplo que Noemi deu para ela. Aqui fala, uma escolha assertiva, ou seja, ela soube como escolher. Por quê? Se você caminha com alguém e você vê na vida daquelas pessoas, é o próximo ponto que a gente vai até falar aqui, que a gente vê que aquela pessoa tem uma devoção a Deus. Eu não sei se vocês têm alguém perto de vocês, colega de trabalho, vizinho, mas já viu aquelas pessoas que não gostam de crente? Que passa por você, vira o nariz, mas quando o negócio fica bem estreito, aí te bate lá na porta, dá para fazer uma oração pelo meu filho? Dá para levar o nome dele para a igreja? Por quê? Sabe que Deus é um Deus santo. E Ele é o único que consegue resolver e solucionar todas as coisas. Então aqui, o que Ruth observou? Noemi passou pela viuvez do marido, perdeu 2 filhos. Gente, é muito triste para uma mãe perder filho. Mãe nenhuma sonha em enterrar os seus filhos primeiro. A lógica é que a gente vá primeiro. Então aqui, mesmo com tudo aquilo que aquela mulher estava passando, ela resolveu voltar para Belém de Judá. E Ruth, simplesmente abandona todas as coisas. Orfa até ela pensa, não, eu vou ficar com a minha sogra. Só que ficar, gente, era uma mudança de vida total. A gente vai ver mais à frente que ela não teve um marido para sustentar. Ruth foi correr atrás para sustentar ela e sua sogra. Então aqui Orfa, ela até vai pensar em ficar, mas só da boca para fora. Ela não seguiu o seu intento. E a gente observa aqui que Ruth fez a melhor escolha porque ela fixou os olhos em Noemi, mas também resolvendo seguir o Deus de Noemi. Porque ela fala que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Então ela tinha certeza do que ela estava fazendo. E você sempre lembra, a gente sempre pensa, principalmente, eu não fui cristã a minha vida inteira. Eu já passei por outras religiões. E às vezes é difícil de você deixar alguns costumes. E ela não pensou 2 vezes. De vez em quando eu vejo os crentes falando, Aff Maria, e depois se lembra da Maria, ai Jesus, não posso falar mais. É difícil. Tem coisa que já está na gente, né? O tal do cruz credo. Várias coisas que a gente vai falando sem nem sentir. Mas aqui ela não pensou. Ela foi. Ela não teve medo. Vocês conhecem, Gabriel? Conhece alguém assim ali? Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Quem pode ler 1.3? A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé de Ruth
ser humano absorve o comportamento de seus companheiros. Logo, devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado de justos e ser companheiro daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Quando eu estava estudando esse tópico aqui, eu me lembrei de uma pessoa. Me lembrei do pastor Marcos Neve, não, Marquinho, que ele fala que aonde ele chega, ele vai atrás das irmãs de oração. E que ele não quer nem saber se elas estão dando ideia para ele ou não, ele está atrás. Mas irmã de oração, gente, é quem pode te dar algo, é quem tem intimidade. Então aqui, caminhe com alguém que te aproxime de Deus. E a gente, aproveitando aqui que nós temos jovens, de vez em quando estão nessa idade, é muito difícil da gente se aproximar de pessoas com mais idade do que a nossa. Mas normalmente são elas que vão nos dar bom conselho para conseguir continuar caminhando com o Senhor. Por quê? Tudo que você tem hoje sendo ofertado no mundo é muito prazeroso para todos, não só para os jovens, para todos. Então aqui o que ela fez? Ela se aproximou de alguém que trouxesse algum benefício para ela de maneira positiva, de maneira que ela conhecesse verdadeiramente o Senhor. Por quê? Hoje nós vivemos numa dispensação chamada dispensação da graça. Hoje a salvação está aberta para todos, mas aqui nesse contexto, o povo de Israel olhava para a salvação só para o povo de Israel. Então, quando Deus mostra a história de Ruth, e a gente vai ver que na Bíblia só tem o livro de Ruth e de Esther, são as duas mulheres que têm livro, uma moabita e uma judia. E a gente vai ver que nos dois livros é Deus operando extraordinariamente. E aqui a gente vai observar que Deus tinha um propósito para Ruth, e muito mais para o povo de Israel. O povo de Israel precisava entender que quando Deus fizesse todo o plano que ele tinha já preparado da salvação, que a salvação estaria aberta para uma gentílica como Ruth, ou para uma como Raabe também, que a gente vai ver que é a mãe de Boaz. A gente vai ver que Boaz também vai entrar no plano da redenção. Aqui a gente vai observar através de uma prostituta, que quando aqueles homens entraram para invadir Jericó, Raabe, só de ouvir falar do Deus de Israel, ela não conhecia, ela ouviu falar. E ela falou assim: vocês vão chegar e vocês vão, tudo que Deus prometeu, Deus vai dar por herança para vocês. Então ela escondeu os espias depois, e ali ela falou assim: olha, quando entrar, não extermine a minha casa, preserve a minha casa e a minha família. Então a gente vai observar que aqui, nesse livro, Deus opera tanto do lado de Ruth, como do lado de Boaz também. Então, gente, caminhe com quem te aproxime de Deus. De preferência, as pessoas mais velhas. Mas será que as pessoas novas não têm nada para me dar? Tem sim, algumas vão ter. Mas a gente sabe que quando você tem uma faixa etária de adolescência e jovem, é muita coisa ainda para ser firmada. Então você precisa de conselhos sábios. Você precisa de pessoas que possam te orientar a caminhar rumo à presença do Senhor. Então, procure quem te aproxima. Se chegar perto de alguém e te oferecer algo que não é segundo a vontade de Deus, domingo, vai para a igreja, escola dominical, vamos para a praia. Nem pode, tá, gente? Por favor, hein? A multa está pesada. Para quem tem dinheiro. Então a gente observa: vamos para a praia, vamos para o shopping? Não, vamos para a casa do Senhor adorar o Senhor. É lá que eu vou recarregar a minha bateria para aguentar mais uma semana nesse mundo de tribulação. Porque quando você sai, se não for o Senhor, você não volta. Tudo você depende dele. Então a gente precisa estar confiante nele. Superando a crise. 2. Quem pode ler? Diante da crise, muitos ficam vulneráveis sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolhas não é fácil. Aprendemos na presente lição que Noemi
mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo. Assim, Noemi, movida por esta boa nova, que chegou como um bálsamo, parte para Belém, e Ruth, mesmo sendo da terra onde estavam, decide acompanhá-la. Ruth e Noemi estavam diante de uma crise pior do que a perda material. Elas haviam perdido pessoas a quem amavam. O luto era inevitável, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. A única coisa a se fazer seria se levantar das cinzas. Elas não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas levantaram-se e tomaram uma decisão: seguir em frente. Resolvem recomeçar. Então, eu vou pedir para alguém já abrir aí para a gente falar rapidinho, no capítulo 1, versículo 20. Então aqui a gente vai ver, superando a crise. A gente sabe, nunca foi tão propícia essa lição, que o mundo está enfrentando a pior crise que já existiu, pelo menos na nossa faixa etária. Eu acho que o mais velho aqui hoje, a pessoa com mais idade, né? Mais não, né, gente? Mais experiente, mudar assim para ficar mais chique, mais experiente deve ter pelo menos uns 70 anos. Mas a gente observa que nós não vivemos uma situação como hoje. Quem diria tantos empregos perdidos? E às vezes eu fico assim, surpresa como as pessoas conseguem mudar. Tem pessoas que eram empresários, faturavam muito dinheiro e hoje em dia está sobrevivendo de entregar quem tinha, mas não parou de lutar. Não falou assim, uma crise, você me venceu e eu parei aqui. Então aqui a gente, vamos ler 1 e 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque garante grande amargura me bem dado a Todo-Poderoso. Eu acho muito interessante aqui, e isso serve para mim e para vocês também, que nós temos, algumas vezes nas nossas vidas, nós ficamos questionando a Deus sobre determinadas coisas. E a Noemi aqui, ela é muito interessante nesse versículo, e eu vou falar sobre o tópico aqui depois. Ela mesmo se contradiz quando ela fala acerca da mudança do nome dela, não é isso? Porque ela fala, porém ela lhes dizia, não me chame mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ou seja, ela sabia que ela estava passando por algo que ela não entendia, mas ela sabia que Deus é superior a todas as coisas. Então aqui, embora ela questionasse, ela mudasse o nome, ou Mara, amargura, mas ela reconhece que Deus é Todo-Poderoso. Que Ele tem o poder para agir e para fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Às vezes nós colocamos Deus numa caixinha e nós achamos que Ele vai ficar ali e não vai fazer nada. Ele só não vai fazer se você não quiser. Porque aqui o que ela faz? Movidas por fé, mesmo na crise. Elas deixaram o luto, Noemi parou de reclamar, e detalhe, Noemi não era uma pessoa desinformada. Ela estava em Moabe, mas ela sabia que Belém de Judá, a fome já tinha passado. Então, o que ela faz? Ela pega Ruth, e Ruth a acompanha, e elas vão para Belém. E ali a gente vai observar que Ruth ela vai mudar a sua estrutura de vida. Às vezes eu fico pensando, tem mulheres dentro de casa que elas servem exclusivamente para cozinhar, passar roupa e cuidar do marido. É errado? Não, certo. Mas você tem que saber ir no banco,
você tem que saber pagar uma conta, você tem que saber mexer no celular. Gente, quando começou essa história de pagar as coisas para o celular, minha irmã já estava anos-luz na minha frente. E ela falou assim, Sueli, eu não vou mais a banco. Eu falei assim, felicidade sua, porque eu vou para banco e nem enfrento fila. Ela falou assim, você pega no celular e você faz tudo com o celular. Veio a pandemia, a Sueli faz tudo pelo celular. A gente precisa aprender. A gente precisa, de vez a gente parar, estacionar, a gente precisa ver algo, uma válvula de escape, mas eu vou decidir com essa válvula, não. Eu vou orar, vou perguntar ao Senhor e Ele vai me esclarecer o caminho que eu devo seguir. Aqui Noemi reconheceu, ó, em Belém de Judá já tem pão, eu vou para lá. O que ela pensou? É igual o filho pródigo. É melhor ficar perto do meu povo do que eu ficar passando necessidade aqui. E ali Ruth acompanhou Noemi. E a decisão, se você prestar atenção, não era só o luto de um marido, era o luto de um marido e de 2 filhos. E uma nora que resolveu seguir o seu caminho. Então a gente observa que essa mulher ela podia se prostrar, ficar calada, simplesmente, e não fazer mais nada na vida dela. Mas ela não desistiu, não desanimou. Na crise, faça as escolhas em Deus. Escolher é algo muito sério. O próprio Deus exortou o seu povo para escolher bem. Precisamos aprender a fazer as nossas escolhas com os olhos do Senhor para não fazermos as escolhas erradas. Ou seja, as nossas escolhas vão gerar frutos lá na frente. Então eu preciso saber o que eu vou escolher, se a minha escolha está dentro da vontade de Deus. Aqui o autor coloca no finalzinho da revista, para Ruth era hora de deixar a zona de conforto, deixar seu povo e sua cultura para viver em outro país, uma nova vida, mas havia uma diferença. Ruth escolheu servir ao Deus vivo. Então nós precisamos fazer escolhas, mas diante da vontade de Deus. E como eu sei que eu vou fazer uma escolha diante da vontade de Deus? Eu não sei qual a intimidade que os irmãos têm, mas assim, tem muitas pessoas que esperam Deus falar muito por profecia. Que a irmã vai chegar e vai entregar uma profecia para ela e ali vai ser revelado o que Deus quer que ela faça. Mas aqui a gente está falando de uma mulher que não conhecia Deus, mas confiou no Deus de Noemi. E toda vez que eu quero uma resposta de Deus, a resposta de Deus normalmente vem na palavra. A pessoa entregar uma profecia maravilhosa para você, mas a palavra de Deus é uma profecia. Então, às vezes, você está no culto, se você está com o ouvidinho bem atento, o Senhor vai falar contigo e vai te responder acerca daquilo que você precisa resolver. Então, aqui, embora ele abandonou toda a idolatria, tudo aquilo que ela estava acostumada, mas ela sabia que o Deus de Noemi era aquele Deus que provia todas as coisas. Então, na hora de fazer a escolha acerca daquilo que Deus tem para você. Ela não gosta muito que eu fale não, mas eu só tenho uma filha, então tem que falar nela. Ela fala assim, mãe, não toca no meu nome, mas eu só tenho ela. Fazer o quê? E olha aquela pessoa que hoje essa hora não ia tocar. E dando glória a Deus, mas faz parte. Ela foi arrumar um emprego, e o emprego precisava que ela ficasse no emprego de 1 até as 21 horas. E isso não tinha domingo. E ela chegou toda animada, porque graças a Deus ela gosta de ter o dinheirinho dela. E eu glorifico a Deus por isso, porque tem jovens que pensam em ficar em casa e quer que tudo caia do céu. Deus pode até fazer isso, mas você aprender a trabalhar e ter o seu dinheiro é muito bom. E ela falou assim comigo e com o pai, mãe, o que vocês acham? E eu achei muito interessante que quando ela fez a entrevista, o patrão perguntou assim para ela, você mora com seus pais? Eu fiquei pensando, gente, uma menina de 18 anos vai morar com quem? Tem que morar comigo e com o pai, né? E eu fiquei assim, mora com os pais? Aí ela pegou e falou assim, mãe, o que você acha? Aí o pai falou, você não vai para a igreja. Você não vai mais ter vida em igreja.
você, como o patrão falou, você está numa situação confortável. Então, e ela escolheu ficar em casa. Por quê? Gente, graças a Deus não falta. O alimento Deus tem colocado na mesa todo dia, não tem faltado. Saúde, graças a Deus, também o Senhor tem nos dado. Então, por que você vai deixar de vir na casa do Senhor para poder trabalhar, mas não ter uma escolha, né? Isso, não poder se dedicar, não poder ler a palavra, não poder se alimentar no culto? Então, a gente precisa saber que nem tudo que é nos ofertado é da vontade de Deus. É a escolha que Deus tem para nós. Isso é com o namorado, é com o marido, gente, é com tudo. A gente tem amizade, principalmente. A gente tem que observar se isso é uma escolha que Deus fez para a gente ou não. Como que eu vou ter esse discernimento, gente? Intimidade com o Senhor, intimidade com a palavra. É ela que vai te trazer isso, essa certeza. No mundo tereis aflição. A palavra, quem pode ler, por favor? A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A crise não pode durar a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. É uma questão de tempo e tudo voltará ao normal. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Devemos permanecer nele, pois ele venceu o mundo. O Senhor está no controle de tudo, nada escapa de seus olhos. As crises são passageiras, portanto, devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo vencendo adversidades, pois ele é poderoso e soberano para levar adiante o seu propósito e nos aperfeiçoar em todo o tempo. Romanos 8, 21. Talvez esse aqui seja um dos versículos mais conhecidos que se tem, né? Até no mundo secular. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ou seja, tudo é passageiro. Tudo, gente. Eu costumo falar que por mais que você passe por qualquer situação que você está passando na sua vida, seja ela qual for, seja a situação que for, você sabe que vai ter um momento que vai ter um basta. E o basta pode até não ser da maneira que nós esperamos, mas nós que servimos ao Deus que tudo sabe, para não deixar dúvida, nós sabemos que Ele sempre quer o melhor para nós. Então aqui, no mundo tereis aflição. O crente, quando se converte, esquece essa história que é só vitória, porque não é só vitória, é só luta. E quando tu acaba de viver uma luta, Deus te dá outra e você vai glorificando. Sabe por quê? O crente, ele precisa de cicatriz. O crente, ele precisa olhar e lembrar o processo que Deus passou com ele. Ele precisa olhar para aquela pessoa que às vezes é um momento de tribulação que tem na vida através de uma pessoa, e você precisa olhar e ver que aquilo ali passou e que Deus criou cicatriz em você, que você teve uma experiência, que você está crescendo. Então aqui, nesse momento, ela sabia que a dificuldade viria, mas que seria passageira. Porque se Moabe ela estava enfrentando dificuldade, quando ela vai chegar em Belém, Deus já vai ser misericordioso com elas, com as duas. Porque se você prestar atenção no Antigo Testamento e no Novo também, Deus tem muita preocupação com as viúvas. Deus tem um carinho muito grande com viúva, com órfão. Ou seja, todo aquele que depende de Deus, do cuidado dele, Deus tem sempre cuidado. Agora, com as viúvas e órfãos, eles sempre pedem para ter maior atenção. E às vezes a gente pensa, né? Mas viúva não precisa da atenção que os filhos dão. Alguns não dão mais. Alguns internam os seus idosos, alguns não visitam mais. E a gente tem que ter muito cuidado com quem casa também, porque às vezes você casa com uma pessoa que proíbe de ver tua mãe ou de ver o teu pai. Então são coisas que a gente precisa observar. E aqui, essa crise seria uma crise passageira. O próximo tópico, ele vai falar acerca de recomeçar. É preciso recomeçar. A morte chegou sem piedade na família de Noemi, então ela toma a atitude de voltar para Belém. Ruth 1:7. Era preciso recomeçar. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth
que é preciso entender que as tragédias são uma realidade da vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guiam nesse processo de recomeço. Então aqui, no tópico 3.1, ele coloca aqui para a gente, Ruth, de forma simples e humilde, chega em Belém e vai recolher espigas no campo após os segadores. Ruth abre a mão do orgulho humano, não toma uma iniciativa, e vai trabalhar para supri-la. Ruth reagiu à humilhação e à pobreza. E aqui é muito interessante. O próprio Deus, quando estabelece as leis em Levítico, ele vai falar que quando você vai recolher as colheitas, o trigo, as coisas, você precisava encher a sua sacola e você precisava deixar algumas coisas pelo caminho. Porque a Bíblia fala que pobre sempre vai existir na terra. Pobre sempre vai ter. Pessoas necessitadas sempre vão existir. Só não vai existir na Jerusalém celestial. E lá vai ser o céu, literalmente. Assim, nós não vamos passar por vários infortúnios que nós temos aqui. E Ruth, aqui diz que ela é simples e humilde, mas ela também foi uma pessoa honesta. Porque aqui a gente fazendo alguns estudos, a gente vai descobrir que existiam algumas mulheres espertas. Elas se chegavam próximo das pessoas que estavam catando também, e ali elas esperavam a distraída daquela pessoa e furtava aquilo que eles estavam colhendo. Então Ruth, ela vai mostrar que ela também é uma pessoa honesta. Tanto que quando vai falar com Boaz, Boaz já sabia da história de Ruth. E ela não pensou assim, mas eu sou uma mulher, eu vou me humilhar. Às vezes você pegar uma faxina, não é assim? Tem gente que fala assim, Deus não me dá um trabalho. Gente, tem faxina demais para você fazer. Deus não me dá um trabalho, sabe fazer uma unha, vai fazer uma unha, vai fazer um cabelo. Então, sempre se tem algo que você possa fazer que não vai trazer humilhação para você. Por quê? Quando você ganha o seu dinheiro, não é muito bom? Gente, ganhar dinheiro é muito bom, mas de maneira honesta. E qualquer emprego que seja digno, aqui, ela teve humildade, mas de repente para a órfã seria uma humilhação. De repente para a órfã chegar e mendigar o pão, não seria bom para ela. Então a gente observa aqui que Ruth, ela recomeça. E o interessante é que aqui tem, todo recomeço precisa ter atitude, vontade, foco e determinação. Para todo recomeço é necessário se vestir de mudanças. Mudar é fácil? Nós costumamos ter a síndrome de Gabi, né? Eu nasci assim, você sempre assim, e vou morrer assim. Eu sou Gabriela. Não. A gente sempre precisa ver que em todos os cantos e de todos os meios, Deus está te dando uma oportunidade. Deus, quando Ele fecha uma porta, você não pode se desesperar, é porque Ele vai abrir algo melhor e maior para você. Mas se você se desespera, o que você faz? Você larga Deus. E se você larga Ele, você perde a bênção. Então aqui o que Ruth faz? Ela segue os conselhos de Noemi, e a gente vai observar aqui que Deus vai fazer coisas extraordinárias. No 3.2, quem pode ler? Toda ação gera uma reação. Ruth, impactada pelo testemunho de vida de sua sogra, ao chegar em Belém, logo se dispôs a ir ao campo para colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa. A atitude de Ruth em sair de Moabe, terra de idolatria, de luto, de incertezas, e escolher ir com Noemi para Belém, a casa do pão, trouxe para ambas a vitória esperada. Ruth se desprendeu do orgulho e da altivez, reconhecendo a soberania de Deus, dando passos importantes, os quais fizeram a diferença
no desenrolar da história. O que há em nós que precisamos nos desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? Que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo? Uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Então aqui a gente vai entrar no novo capítulo da vida de Ruth. A gente observa que Ruth aqui, seguindo os conselhos de Noemi, a gente vai observar que Deus vai agir sobremaneira na vida de Ruth. Vamos ler aí Ruth, capítulo 2, os versículos... Vou pegar o da apostila, 6 e 7. Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me a ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Lê o 3 também, Juliana, por favor. Versículo 3? Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então aqui na Bíblia ainda fala, né? Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, no versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade. Por que eu pedi para ler o casualidade? A gente sabe que Noemi aqui, ela foi um cupido, não foi isso? Ela arrumou toda a trama, né? Ela é muito esperta, gente, ô sogra boa. Ela arrumou tudo para Ruth. Só que a fama de Ruth chega até Boaz. E quando se coloca aqui esse termo casualidade, eu vi em várias Bíblias, inclusive nessa daqui também diz, que não foi uma casualidade. Deus, aqui essa casualidade quer dizer que Deus estava... Isso aqui é uma palavra de advogado, né, pastor? Eu estava estudando, gente, é tanta casualidade que eu falei assim, eu não vou entrar nesse mistério porque eu vou me enrolar. Mas aqui é como se Deus... Como não, né? Deus estava agindo todas as coisas, movendo todos os meios, que aquele amor que Boaz teve por Ruth, foi Deus que colocou dentro dele. E Deus colocou dentro de Boaz, por quê? Por ele ver o amor que aquela moabita tinha por sua sogra. Então a gente vai observar como Deus ele transforma situações. Não tem nada que Deus não possa mudar, não tem nada que Deus não possa mover. Nós aqui às vezes temos pouca fé e a gente se esquece de tudo aquilo que Deus faz por nós. Então aqui o que ele faz? Ele sabe do que Ruth estava fazendo por sua sogra e ele chama os seus trabalhadores e avisa, olha, cuida dela, deixa ela tomar água junto com vocês, deixa ela comer junto com vocês. Ou seja, ele começa a proteger Ruth. Ele vai ser o protetor de Ruth ali em meio àquilo ali que ela estava passando e o que ele soube acerca do que Ruth estava fazendo em favor da sua sogra. E aqui eu achei muito interessante, ele coloca aqui como uma interrogação para a gente, que o nosso irmão Gabriel leu para a gente. O que é nós que precisamos nos desprender? O que precisamos deixar para trás para recomeçar? E que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo? E teve algo aqui no comentário que eu achei muito interessante, que está usando aqui nessa revista. Tem vários comentários aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. E eu achei muito interessante aqui. Toda ação gera uma reação. E aqui fala uma questão de generosidade. Nós precisamos ser generosos. E ele coloca aqui que ele foi fazer uma pregação em um determinado lugar e ele se hospedou na casa de alguém. Olha, a pessoa hospedou ele, já foi generoso, não foi? Precisava fazer mais alguma coisa? Não, né? No nosso ponto de vista.
Mas esse homem, esse irmão, pegou um dinheiro, ainda deu para ele como uma oferta. E aqui ele fala, ó, o homem: então resolvi, toda vez que hospedar uma pessoa ou encontrar um pastor servo de Deus, darei a ele uma oferta de amor. Então, você ser generoso, você vai atrair generosidade. Aí o camarada é ruim toda a vida, não ajuda ninguém, não ajuda na obra do Senhor, não ajuda ninguém mesmo. Tem gente que é assim, ó, é difícil até abrir a mão para meter logo. E a pessoa às vezes é dura de coração, porque às vezes não é só você dar o dinheiro, às vezes é você levantar, dar um lugar para alguém, agora aqui não pode, né, mas BRT é muito cheio, você levantar. Eu quando entro no ônibus, todo mundo dorme. Às vezes eu vinha de Cesarão até aqui e todo mundo dormindo, gente. E eu falei assim, gente, acorda, Senhor, acorda. Mas muito interessante. Quando eu falo para o Senhor assim, Senhor, hoje eu estou muito cansado, faz alguém levantar no ônibus, eu nem entro, eu já estou na porta, a pessoa já está me dando lugar. Eu tenho que ser esperto, eu tenho que pedir toda vez, mas eu só peço vez ou outra. Aí eu fico na prova. Então, ser generoso é ser de qualquer forma. Às vezes, hoje nós não podemos, mas às vezes ser generoso é você dar um abraço em alguém. Tem pessoas que se sentem extremamente desprezados. Você dá um abraço é como se fosse um alento, como se fosse um conforto. Então, generosidade, ou como dizia aquele que pregava, né, gentileza gera gentileza. Então, a pessoa precisa ser generosa. Foi exatamente aqui a reação que Ruth teve. E para a gente ir por final mesmo, eu corri demais. Tô certo? Tô, né? 3.3 agora, né? Tô meio perdido. 3.3. Quem pode ler aí? Noemi e Ruth, em meio às turbulentas tempestades, decidem voltar para Belém. Interessante que na presença de Deus sempre há fartura de alegria. Ruth reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza. Semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise e teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Boaz, procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Dessa união nasce Obed. Então, Ruth entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavó do rei Davi. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus sempre faz além do que imaginamos. Diante das crises, tenhamos uma conduta de busca e dependência no Senhor, pois dele vem a nossa salvação. Antes de eu entrar nesse último tópico aqui, eu vou pedir para alguém ler para mim no capítulo 4, do 13 ao 22, só para antes de eu entrar, que é até um dos objetivos da lição, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Esse pedaço aqui, em falar em Ruth, a gente vai observar que Ruth, ela obedeceu, ela foi simples, não foi? Amiga da sua sogra. E a gente observa que hoje em dia, principalmente para nós que somos mulheres, eu acho que hoje em dia nós vivemos assim numa certa igualdade até com os homens. Porque muitas mulheres têm muitos empregos que os homens têm, nós participamos de várias coisas, só que às vezes as mulheres acham que para elas serem mulheres, elas precisam ser superior aos homens. Aqui a gente vai observar que se tem exatamente aqui como a mulher precisa ser. A mulher, ela precisa ser aquela pessoa que vive humildade e simplicidade, mas sempre sujeitando aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Por quê? Ela seguiu todos os conceitos, todos os conselhos que Noemi deu a ela. Noemi vai observar, Noemi foi tremenda aqui, Noemi observou que os dois já estavam gostando, aí ela vai lá, pega uma lei do levirato, que Ruth, não era Ruth, era Noemi, que tinha um parente remidor, e a gente vai observar que Boaz, ele vai ser honesto com Ruth também,
Noemi vai passar tudo para ele. Ó, chega lá, deita no finalzinho do pezinho dele, e ali você só se revela para ele de manhã e explica para ele que ele tem condição de resgatar você. E Noemi ali, e Ruth faz exatamente o que Noemi mandou ela fazer. E Boaz, quando acorda, Boaz fala assim: olha, tem outro parente que pode remir você. Eu vou ver primeiro se ele quer remir você. E quando é muito interessante, a pessoa, quando ele apresenta para o primeiro parente, ele se reúne na cidade, pega todos os anciões ali, e ele fala assim: olha, a nora de Noemi, Ruth, ela precisa ser remida, não é isso? E você tem direito na linhagem, vamos dizer, na descendência ali, você vai ter o direito de remir ela. Você quer remir as propriedades de Noemi? Aí o camarada fica animado. Mas só que aí ele vira e fala assim: olha, você vai remir as propriedades, tudo que era do marido de Ruth, ele ia pegar tudo. Mas aí Boaz fala assim: só que você precisa levar Ruth também. Aí o remidor fala assim: não, aí eu vou ter problema em casa. A dona Maria vai arrumar encrenca comigo. Então eu me livro desse compromisso e você pode pegar Ruth e casar com ela. E eu acho muito interessante que Boaz ainda fala assim para ela: vai, pega um bocado de comida, né, de trigo, e leva para Noemi, para que Noemi não passe fome. Então você observa aqui o coração generoso daquele homem também. Aquele homem, ele tinha bondade no seu coração. Então, quando a gente reconhece Deus como soberano na nossa vida, Ele vai nos levar para vários lugares. Da mesma forma aqui como fez com Ruth. E para a gente encerrar, vamos ler aí Ruth 4, do 13 ao 22, que é a promessa que tem aqui na revista, né? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aqui na nossa revista fala que Ruth reconheceu Deus como seu refúgio, fortaleza, semeou bondade, altruísmo, fidelidade em meio à crise, teve uma farta colheita. Vocês observam que a mulher que trocou o nome para Mara, ela viu Deus agir poderosamente na vida dela através de Ruth, que ela fala que Ruth é melhor do que 7 filhos. Ou seja, a descendência que a gente vai ver que veio de Ruth, que esse primeiro filho era filho, na descendência seria descendência do filho de Noemi. Tanto que fala que esse filho de Noemi, porque ele resgataria tudo que seria da sua sogra e cuidaria, da sua avó, né? E cuidaria também da avó dele. Então ali ela fala, ela pega aquela criança e ela vê uma oportunidade de um outro recomeço, muito maior do que aquele que ela imaginava. Através dessa criança a gente vai ver não só a descendência de Davi,
mas a gente vai ver que vai ser a descendência também de Jesus Cristo. Então a gente observa aqui que é através das adversidades, a soberania de Deus e o cuidado de Deus, ela está sobre a nossa vida. Só que para isso a gente precisa fazer a escolha certa de acreditar e confiar em tudo que Ele prometeu. Mesmo que tudo seja adverso àquilo que foi a promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E sempre se baseando na palavra dEle. Porque a gente tem que... Toda a promessa de Deus está em conformidade com a palavra dEle. E eu agradeço a oportunidade. Que benção, né? A aula parece que nem precisava acabar, né? A gente ia ficar aí, já emendar. A aula boa, a gente nem sente tempo passado. Coisa muito boa. Vamos cantar. Vamos chamar o pastor Marco para cantar esse hino, que eu sei que ele gosta. 61. Aí, se o senhor já quiser emendar um comentário, faz, que a gente depois lê o final. Sem nenhuma pretensão de complementar o que a senhora disse. É só para usar um outro termo. Ruth fez uma escolha que ela abriu mão da sua própria identidade. O que identificava um povo? Comida, roupa, costume, religião. Você vai por aí. Ela fala, o teu povo agora é o meu. E o teu Deus agora é o meu. Ela abre mão da identidade dela. Deus abençoe, pastor Marcos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar o hino 61, conforme proposto para a lição de hoje. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo, que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor,
sempre aqui, pois tem cuidado, Deus, de ti. Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos ocupar aqui no máximo 10 minutos. Primeiro, agradecer a Deus pela vida da nossa professora, irmã Sueli, que mais uma vez foi muito feliz nas suas colocações e nos trouxe um grande ensinamento na tarde de hoje. Vou fazer aqui um comentário muito sucinto, como disse o Gabriel, não acrescentando, né, não fazendo atento aqui ao que já foi falado, mas observando um detalhe muito importante que aprendi no decurso da aula, né, que me veio à mente no decurso da aula. Primeiro, que aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não faz. Nós vemos Ruth sendo amplamente abençoada, mas, como disse o Gabriel, ela precisou renunciar ao seu povo, renunciar à sua... Vamos na ordem, né? Renunciar geograficamente ao seu país, local, renunciar à sua nação, às pessoas, renunciar à sua família, renunciar ao seu Deus, à sua fé, para seguir a sua sogra. Segundo, quando ela chegou a Belém, ela não ficou olhando para um lado e para o outro, escolhendo o que ela ia fazer, não. Ela viu uma oportunidade. Qual é a oportunidade que tem? É catar espiga? Então eu vou catar. Atitude de humilhação, né? Se considerarmos que ela era casada com um homem que era filho de alguém que tinha posses. Elimeleque era um homem que tinha posses. Tanto é que quando houve o resgate, quando ela foi remida por Boaz, ele recebe as propriedades que pertenciam a Elimeleque. Então não era uma pessoa qualquer. E ela, tendo sido casada com um homem que de certa forma, naquela cultura, naquela situação, havia sido abastado, ela volta de Moabe para Belém e vai catar espigas. Fazer aquilo que se tem oportunidade de fazer. E aí Deus age. Aí vem a casualidade. Aí Deus age, faz ela escolher catar espiga exatamente na parte que cabia a Boaz. Houve um tratar de Deus, um cuidado de Deus, através das orientações de Noemi, e ela ali vai catar espigas exatamente aonde pertencia a Boaz. Então, meus amados, Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Deus vai fazer apenas aquilo que eu não posso fazer. Mas se eu tomar a iniciativa de fazer aquilo que me cabe, né? Isso é uma coisa que a lição está nos ensinando. Outra coisa interessante que nós aprendemos na lição de hoje, dentre muitas outras coisas, né, é a questão do testemunho. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. A professora nos ensinou sobre fazer a escolha de andar com pessoas que possam nos instruir, nos fazer aproximarmos-nos mais de Deus. Fazer a escolha das amizades, fazer a escolha dos relacionamentos. Nós aprendemos hoje aqui. Louvado seja Deus. E vamos conjecturar que Noemi estava na terra de Moabe. Quem era o Deus de Moabe? O Deus Quemos. É uma das versões do seu nome. No hebraico, Quemosh, né? Uma das adorações que ele recebia para aplacar a sua ira era o sacrifício humano. Porém, o que Ruth via dentro da casa de Noemi? Uma mulher temente a Deus que não se submetia a esse tipo de adoração. E qual era o significado do Deus Quemos? Ou do Deus Quemo, Quemos ou Quemo, o destruidor. Quando ela diz assim, o teu Deus será o meu Deus, ela diz assim, eu vou deixar o destruidor. Eu vou deixar o destruidor. Agora o teu Deus é o meu Deus. Quando ela regressa, quando ela chega a Belém, as mulheres
olham para ela com tristeza, com dor, com pena, e dizem assim: meu Deus, a mulher saiu daqui casada, voltou viúva, saiu daqui com 2 filhos, voltou sem seus filhos. E agora? O que vai ser dela? O que vai ser da sua nora? Porque para a mulher não tinha emprego. A cultura já nos ensinou isso. Para mulheres não tinha emprego. A mulher vivia daquilo que o seu marido produzia, e quando ficava viúva era sustentada por aquilo que os filhos produziam. E ela não tinha nem marido nem filho. E agora? Só que Deus está acima das circunstâncias humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está acima. Quando nós resolvemos proceder com fidelidade, quando nós decidimos fazer as escolhas segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. E diga-se de passagem que fidelidade, irmãos, é a perseverança em se manter obediente a um propósito estabelecido ou uma aliança firmada com alguém. Aí nós abrimos um parênteses aqui que a gente sempre fala, né? Aqui na igreja, quarta-feira passada falamos sobre isso, sobre a questão do obreiro. A pessoa, quando ela aceita ser obreiro ou ser obreira na igreja, ela já estabeleceu uma fidelidade para sua, um voto de fidelidade para a sua vida. Ela já estabeleceu uma perseverança no seu coração, aquilo a que se propôs. Então não pode oscilar entre uma coisa e outra. Assim também somos nós, dependentes da questão do ofício de obreiro, quanto à nossa fé em Jesus Cristo. Porque Deus não aceita que a nossa fé oscile entre fazer a vontade dele e fazer a nossa. Ou nós fazemos a vontade de Deus ou nós fazemos a nossa. E é a fidelidade, a observação dessa fidelidade que traz a bênção para nós, assim como aconteceu nos dias de Ruth. O fato dela ser fiel ao seu propósito, dela não oscilar entre uma coisa e outra, querer uma coisa hoje e outra amanhã, se comportar de uma maneira hoje e outra amanhã, o fato dela ter sido firme, trouxe de Deus a bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muita coisa, irmãos, nós aprendemos aqui nessa lição, e eu espero que nós consigamos colocar em prática, porque há promessas diversas na palavra de Deus para a nossa vida, e Deus, Ele é fiel por natureza, Ele não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. Entretanto, as suas realizações se estabelecem na contrapartida da nossa obediência à sua palavra. Quando nós nos submetemos à sua palavra, Ele também faz com que as promessas da sua palavra sejam cumpridas nas nossas vidas. Assim, que o Senhor continue a abençoar as vidas dos irmãos, que nós continuemos aí no estudo da escola bíblica dominical, absorvendo e aprendendo, porque nós temos muito a crescer na nossa caminhada, né? Enquanto nós estivermos aqui. Nós vamos então fazer a leitura do textual, nós vamos orar. Nós vamos dar um intervalo para os irmãos, né, que quiserem tomar um café, tomar uma água, ir ao banheiro, e nós vamos no horário certinho começar o culto. Aqueles que quiserem depois entrar, quando for uns 10 minutos para as 18 horas, nós vamos dobrar os joelhos, vamos começar a oração. Aqueles que quiserem participar da oração estão convidados. Louvado seja Deus. Somos a leitura do textual. Textual. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth,
capítulo 1, verso 14. Textual. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth, capítulo 1, verso 14. Lembrando aos irmãos que a escola bíblica dominical não é restrita aos membros da igreja, tá, irmãos? Pessoas não cristãs, vizinhos, familiares, podem ser convidados por vocês, por todos nós, para participarem da escola bíblica dominical. Tá? O ensinamento da palavra de Deus, ele é extensivo, né? Ou ostensivo, né? Está aberto a todas as pessoas. Vamos agradecer a Deus. Talvez você no seu coração estabeleça o propósito de convidar alguém, né? Você que mora aqui na região, e você vai lá buscar essa pessoa, volta com ela, vem aqui para a igreja com ela, quem sabe ela aprendendo a palavra de Deus vai se entregar para Cristo, vai caminhar com Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, em o nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por este ensinamento da tarde de hoje. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito estabeleça em nossos corações a Tua palavra e que nós possamos praticá-la. Guarda-nos, ó Deus, nos Teus santos caminhos. Encerramos esse momento agora, Pai querido, e pedimos que continue conosco aqui neste lugar. Daqui a pouco vamos começar o culto de louvor ao Teu nome e contamos com a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Intervalo.